Livre para todos os públicos. Olá pessoal, quarta-feira, 18 de dezembro, começa mais um Bom para Todos ao vivo aqui na TVT, com análise das principais notícias e os destaques do dia. Lembrando que estamos ao vivo também pelo YouTube e Facebook no canal da Rede TVT. Participe pelas nossas redes sociais. Vamos às notícias. O goleiro Jean do São Paulo foi preso hoje nos Estados Unidos, acusado de violência doméstica. Nesta madrugada, Milena Benfica, mulher de Jean, postou vários vídeos nas redes sociais denunciando o marido. Ela relatou que estava trancada num banheiro para se proteger das agressões. Gente, eu tô aqui em Orlando e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater. Ai, meu Deus. Gente, socorro. Minha mãe, calma, eu tô bem. Mas olha pra isso. O casal estava em Orlando com 2 filhas menores em férias. A mulher de Jean apagou todas as suas contas nas redes sociais. O São Paulo Futebol Clube divulgou uma nota afirmando que aguarda a apuração dos fatos para tomar as medidas cabíveis. O impeachment de Trump está sendo votado hoje pelo Congresso dos Estados Unidos. O presidente americano foi denunciado por abuso de poder e obstrução do Congresso. A expectativa é de que o impeachment passe pela Câmara, porque a maioria dos deputados é do Partido Democrata. Mas o processo precisa também ser aprovado no Senado, onde daí Trump tem a maioria. O senador Flávio Bolsonaro, o policial militar aposentado Fabrício Queiroz e outros ex-assessores do filho do presidente Jair Bolsonaro são alvo de operação comandada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que cumpre mandados de busca e apreensão. No total, são 24 mandados que fazem parte das investigações de rachadinha, um esquema de repartição de salários no gabinete de Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde ele foi deputado estadual por 4 mandatos. A ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale, e parentes dela, suspeitos de fazerem parte do esquema, também foram alvos de mandados de busca e apreensão. A Justiça autorizou, inclusive, acesso integral aos conteúdos de telefones, computadores e documentos apreendidos. Sobre isso, a gente conversa agora com o Plínio Teodoro, que é editor de política da revista Fórum. Oi, Plínio, tudo bom? Oi, Thalita, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal aí da TVT. Plínio, esses mandados de busca acontecem 2 anos após o início da investigação sobre Fabrício Queiroz. É um tempo muito grande. Pois é, né, Thalita? A gente tem visto aí que isso sofreu tantos reveses, né? Isso desde que foi revelado há 2 anos atrás, né? Então, o que tinha que ser, essa busca e apreensão, na verdade, o que tinha que ser escondido aí já foi, eu acredito, viu, Thalita? O que há de novo e que eu acho que é importante a gente abordar é essa quebra de sigilo telefônico dos envolvidos, né? Isso aí, como são muitos envolvidos, eu acredito que possa aparecer algumas informações novas aí. E principalmente nessa quebra de sigilo, que pode aparecer, Thalita, algo que leva diretamente à relação do Bolsonaro com esse esquema de corrupção, né? Porque todo mundo fala em rachadinha, rachadinha é um esquema de corrupção, vamos chamar pela palavra certa, né? E muitos dos assessores que atuaram com o Flávio Bolsonaro no gabinete também atuaram no mesmo esquema com o Bolsonaro. Exemplo disso é o próprio ex-sogro e a ex-sogra dele, né? O pai e a mãe da Ana Cristina Vale, que já haviam atuado, né? Já constavam na lista de funcionários do então deputado Jair Bolsonaro na Câmara Federal. Então eu acredito que isso pode ser interessante, porque tem 2 pontos aí que essa quebra de sigilo pode levar. É essa relação direta com o Bolsonaro e, por outro lado, a relação com as milícias, já que alguns dos investigados aí são parentes diretos
de milicianos, aqueles milicianos da Zona Oeste do Rio, né, Thalita? De um ponto de vista político, você acha que essa investigação vai render frutos? Ela vai continuar? Porque ela já foi paralisada naquela época por conta do COAF, o STF tomou a decisão e por conta disso que a operação pôde continuar seguindo. Você acha que ela vai dar em algo? O que a gente tem visto, na verdade, é uma queda de braço aí entre o Ministério Público do Rio de Janeiro, que atua sob o comando do Wilson Witzel, que hoje é inimigo declarado do Bolsonaro, e a Justiça Federal, e em grande parte o Ministério Público Federal também, que está sob o comando do Sérgio Moro. Então a gente vê essa queda de braço, né? E principalmente isso tem um fundo aí, essa disputa eleitoral da presidência. O Witzel já falou que quer ser candidato, vai ser candidato a presidente em 2022, né? E então, assim, se ele derrubar o Bolsonaro, para ele vai sair como candidato aí dessa extrema direita que levantou, né? Inclusive é até pior, né? Tem um perfil até pior, eu acredito, viu, Thalita? Então a gente vai ver esse movimento, o que houve naquela questão da suspensão dessas investigações implicou diretamente o Supremo Tribunal Federal, que cada dia mais acaba sendo desmoralizado com esse tipo de ação, né? Só que esse jogo está muito em aberto, porque esse pessoal que tem essas informações no Ministério Público do Rio tem um trunfo aí na manga que poucos ainda colocaram também. Esse pessoal do Rio tem canal direto com a Globo, né? Então, existe também essa questão. Se você bloquear essas investigações, esse pessoal pode dar publicidade a isso de outra forma e que pode atingir de uma maneira ainda mais forte o governo, né, Thalita? Então, a gente está acompanhando esse caso. Briga aí que, como diz o Renato Rovai aqui na Fora, a gente acaba torcendo para briga, sabe? Essa investigação está nas mãos do Ministério Público, é sigilosa, e eu vi uns comentários nas redes sobre se estivesse nas mãos de Sérgio Moro, pode ser que alguma coisa vazaria, porque ele já fez isso antes. Estando nas mãos do Ministério Público, você acha que vai vazar alguma coisa, por exemplo, para a Globo, porque você já apontou essa relação? Eu acredito que assim, existe esse jogo, né, Thalita? Lembrando também que o Moro, ele é a pessoa da Globo no governo Bolsonaro, né? Ele, inclusive, recentemente, aí eu tenho informações que ele se encontrou com o lobista da Globo lá em Brasília, que é o vice-presidente da Globo, que fica lá. Então, existe toda essa articulação, porque assim, a gente sabe que o único interesse da Globo no governo Bolsonaro é a pauta econômica, né? Então, é essa pauta econômica que, enquanto está andando, a Globo vai engolir alguma coisa aí. Só que, se isso parar, existe esse trunfo. Esse pessoal do Ministério Público do Rio de Janeiro é muito bem relacionado, tem uma relação muito próxima com o pessoal da Globo ali, né? Da Globo News, os diretores de jornalismo da Globo. Então, existe esse jogo de bastidores que é importante a gente ficar atento, né? Nas mãos do Moro, isso aí provavelmente ele ia segurar até como uma maneira de fazer aí uma certa, como é que eu posso falar para você? Uma certa chantagem mesmo, né? Com o próprio Bolsonaro. Mas como foge um pouco da mão dele, a gente precisa ficar atento também, porque o Witzel também não tem um bom relacionamento com a Globo e com esses atores da grande mídia lá no Rio, né, Thalita? A gente tem que ficar atento, tem que ficar esperto aí, que acho que muita água vai passar embaixo dessa ponte ainda, viu? Porque você citou esses três agentes políticos importantíssimos nesse momento, Bolsonaro, Witzel e Sérgio Moro, né, que estão ali numa competição que a gente não sabe o que vai dar. Vamos ficar atento também sobre isso. Pois ficar atento e fortalecer aqui o campo progressista, né? Que eu acredito que entre esses três aí vai ser um dos candidatos mais fortes. E o que a gente tem visto, assim, existe uma mobilização ao mesmo tempo que existe essa mobilização da extrema-direita, né? Existe também um racha muito grande, né? Que está sendo provocado principalmente pelos filhos do Bolsonaro e pelo próprio Bolsonaro, né? Então, a gente vê o que está acontecendo dentro do PSL, que inclusive já tem
umas conversas aí, foram procurar o Moro, inclusive, para oferecer para ele o posto aí para disputar a eleição de 2020. Está tudo muito embolado ainda, tem muita politicagem no meio dessa política, sabe, Thalita? Mas a gente precisa ficar atento justamente para a gente fazer a mobilização dentro do campo progressista, né, que a gente tanto precisa para fazer frente a todo esse levante da extrema-direita aí, que é quase um fascismo que está sendo instalado aqui no país, né? Sim. Plínio, a gente já está no clima de quase férias, então eu quero me despedir de você, agradecer demais a parceria da revista Fórum esse ano aqui com Bom para Todos. A gente agradece demais todas as entradas, todo mundo da Fórum que participou aqui do Bom para Todos. Para a gente foi muito importante. Eu que agradeço, Thalita, agradeço a você, o Alan, o pessoal aí todo da TVT, a gente se coloca à disposição. Ontem nós fizemos uma finalização também dos trabalhos, levantamos uns números e foi bem importante que a gente percebeu que a Fórum teve um crescimento muito grande esse ano. Eu acredito que muito pela procura que as pessoas estão tendo, né, nesse tipo de informação progressista que tem o ser humano aí no centro da pauta. Então nós vamos continuar isso de uma maneira muito forte em 2020 aí. Vamos pensar em aprofundar até essa parceria, viu, Thalita? É isso aí, não tenho dúvidas de que as pessoas estão procurando informação e de fato encontrem um contraponto aqui no nosso trabalho da Fórum, da TVT. E é isso, vamos ter muito trabalho ano que vem, mas tomara que ele seja um pouco mais leve, não sei se será. Mas estamos aí, estamos juntos aí nessa batalha. Tamo junto, Obrigado, Plínio. um beijo a todos aí. Um beijão para você e para todo mundo aí na Fórum. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom para Todos faz agora um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre o impacto da pobreza, da miséria e das desigualdades na saúde mental da população. Conversamos também com a economista Marilane Teixeira, que traz uma análise sobre a renda do brasileiro. Então fica por aí que nós já voltamos. Até já. Olá, pessoal. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Bom para Todos. Deixa eu receber nossa convidada, Maria Helena. Olá, tudo bom? Seja bem-vinda. Prazer, Thalita. Obrigada. Pode se sentar aqui. Eu separei, na verdade, assim, é para entender mesmo do que se trata, qual é essa relação entre pobreza e saúde mental. E daí a gente vai papeando, tá bom? Super tranquilo. Fica à vontade. Daí no meio a gente vai chamar a Marilane Teixeira, que é economista, e daí eu falo sobre um aspecto mais aqui de números, de dados, mas que tem tudo a ver com o que a gente vai colocar aqui no estúdio também, tá bom? Então, beleza. Deixa eu ver se eu consigo ler alguns comentários, espera aí. Vamos lá, Cissa me mandou aqui. Luiz Fernando de Freitas está com a gente, boa tarde. A Vera Araújo, que é membro do nosso canal do YouTube, boa tarde. Davi San Miguel, o Fernando Gregório está com a gente. Breno Aniceto, o Gilberto Barros disse assim: São Paulo tem que rescindir o contrato desse machista. Falando sobre o time de futebol e aquele caso de violência doméstica que a gente divulgou agora no início do programa. Alexandre Camilo é de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Cristina Lombardi falou assim: infelizmente já devem ter destruído as provas em relação a Flávio Bolsonaro, Queiroz e essa investigação do Ministério Público que hoje cumpriu esses mandados de busca e apreensão. O Jurandir Ribeiro falou: vai cair a casa da família Bolsonaro. Voltamos. Bom para Todos de volta ao vivo. Você sabia que a justiça social é mais importante para evitar doenças mentais do que medicamentos? Pois é, quem afirma isso é o relator de saúde da ONU. A pobreza está intimamente ligada a riscos para a saúde mental. Crise econômica e social e cortes feitos pelo governo têm impacto direto na saúde da população, levando ao sofrimento mental. Para a gente entender essa relação, estamos no estúdio com a professora e psicanalista Maria Helena Felipe, também do coletivo Psicanálise na Praça Roosevelt. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Thalita. Explica para a gente, de fato, a pobreza está relacionada com com problemas, com doenças mentais. E quando a gente fala de depressão, por exemplo, tem uma relação direta com a miséria, com as desigualdades? Thalita, acho que principalmente
pelo desamparo que essa população está sujeita. Sim. Né? A gente tem passado agora por um avanço do neoliberalismo muito grande, né? Como você estava falando, desemprego muito alto e fragilidade de todos os aspectos para essa população. Sim. Então, é óbvio que a gente tem um aumento aí grande da população, por exemplo, em situação de rua. Né, um número de desempregados gigantesco no país, né, tem aumentado cada vez mais, por mais que se diga que a gente tem melhorado e que tem subido um pouco o número de trabalhos, são trabalhos informais. Né, eu acho que a gente pode dizer que a instabilidade e a dificuldade de acesso de direitos, né, porque é isso que tem acontecido, uma dificuldade de acesso a políticas públicas que possam incluir essas pessoas, agrava muito mais a possibilidade de tratamento. Seja por uma diminuição do investimento no SUS, né, é uma dificuldade muito maior agora até de conseguir uma consulta, ou de conseguir uma terapia, ou qualquer outro tipo de inclusão social, que vai agravando para a pessoa até uma forma de como cuidar de si ou cuidar de um parente, de alguém que possa ter uma situação de instabilidade mental ou de algum tipo de sofrimento psíquico. Quando a gente fala sobre número de desemprego, tem essa parcela dos desalentados, que são essas pessoas que nem procuram mais emprego porque não veem perspectiva. E eu acho que, não sou especialista, mas tem um fator emocional nesse desalento, né? Sim, a situação de desamparo, né, da pessoa sentir que ela não se encaixa mais, de que não há possibilidades para que ela se encontre novamente ou em mercado de trabalho, porque o trabalho ele é estruturante, né, do nosso, não só da nossa personalidade, como também de uma relação social. Né? Se a pessoa não encontra mais condição de se encontrar nesse grupo, ela também não vê mais uma saída até para um tratamento. Então, até de pensar possibilidades do que eu posso fazer para me cuidar. Né? Então, acho que a pobreza, não que a gente não pode dizer que as doenças mentais estão relacionadas com a população mais pobre. Não é exatamente isso, mas o que acontece? A população que está desamparada tem menos acesso a tratamento. É muito diferente de você ter uma família com posses, com condições, que pode pagar especialistas ou que pode ter acesso a tratamentos, né? Que ela pode, por exemplo, ter uma depressão e ter acesso a um psiquiatra, né? Vamos pensar hoje no serviço público, quanto tempo leva para você conseguir uma consulta com um psiquiatra? Ou para conseguir um tratamento? Quanto tempo leva, você sabe? Em torno de 4 a 6 meses. Puxa, se você tem uma doença, ela vai se agravar muito até você conseguir esse atendimento. Muito. Algo que uma pessoa que tem condições, né, que uma família que pode dar um suporte para essa pessoa, rapidamente consegue resolver, né? E mesmo os tratamentos psicológicos que a gente tem na rede pública, que são muito bons, mas demora para você ficar na fila esperando até conseguir que arrume um encaixe. Ou quando consegue um tratamento de grupo. Muitas pessoas não se sentem em condições de poder falar do seu problema em grupo. Né? Eu acho que a gente pode pensar também na redução do sistema de saúde. Né? Nós temos uma redução tanto de funcionários, né? Porque o sistema de saúde está praticamente totalmente terceirizado, são as OSs, né? Que cuidam disso. E a gente sabe as condições das terceirizadas e das organizações de serviço de saúde no Brasil. E como isso afeta também a quantidade de trabalhadores de saúde que vão atender. Então, você tem alguns hospitais e algumas UBSs, por exemplo, que não têm um psicólogo para atendimento. Né? Ou que elas não têm alguém do serviço social que possa conversar ali com aquela pessoa e procurar um encaminhamento. Também não tem. Né? Então, a situação da população mais carente é diretamente agravada pela falta de investimentos e pelo empobrecimento. E juntando a isso o fato de que, hoje em dia, tudo se torna algo individual. Né? A nossa sociedade prega que se você está com algum problema, a pessoa, estando desempregada, se ela agora está com algum tipo de, até mesmo a depressão, né, é vista como um problema individual. Tira-se um pouco esse olhar do social. Não, temos uma questão da sociedade. Né? Mas psicólogos, no geral, encaram dessa forma ou não? Não, eu acho que, no geral, e a minha área, né, da psicanálise, nós também entendemos que existe algo do social. Entendi. Né? O indivíduo ele não está sozinho nisso.
né? O que acontece socialmente, a gente vê esse empobrecimento crescente da população, tem afetado psiquicamente as famílias e individualmente cada um, né? Você está preocupado se você consegue ou não pagar o aluguel, né? Consegue ou não manter os filhos na escola, se você consegue ou não pagar as contas do final do mês. Pode ser que a pessoa não tenha tido um quadro de depressão ao longo da vida, mas nesse momento apresente uma questão de sofrimento psíquico insuportável, né? Porque é isso, como lidar com a instabilidade sem pensar em como ter recursos, porque você recorre ao sistema de saúde e ele está totalmente soterrado de pessoas. Existe um mito, eu já ouvi algumas pessoas falando que assim, gente mais pobre não tem depressão, porque tem tanto problema que ela não tem depressão. Isso é um mito, de fato, é uma mentira. Claro. Até porque parece, a impressão que dá é que a população mais carente não teria direito ao inconsciente, né? E os sofrimentos são os mesmos. Eu acho que a grande questão é o que recursos tem para lidar. Sim. Você tem um crescimento muito grande, por exemplo, de alcoolismo. Que recursos, às vezes, cada indivíduo encontra sozinho para poder lidar com a dor, né? A questão da depressão fica muito glamourizada nesse indivíduo que sofre sozinho em casa, e então ele fica ouvindo música ou então deitado. Não, tá cheio de gente com depressão indo trabalhar, inclusive altos níveis de suicídio no trabalho, né? A gente teve há pouco tempo um caso de suicídio de um professor no próprio local de trabalho. Era um professor da rede pública, se suicidou na sala de leitura. Então, assim, não dá para dizer que ele não está em depressão só porque ele conseguiu sair para ir para o trabalho, né? Então, existem várias formas de sofrer, né? E as pessoas que estão passando por situações graves de pobreza e principalmente de instabilidade financeira também estão sofrendo de vários tipos de problemas, depressão um deles. Eu vi uma fala de um professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o psiquiatra Jurandir Freire Costa. Ele falou assim: daqui a 20 anos, talvez possamos vir a compreender a depressão psiquiátrica para além da indústria farmacêutica. É ainda muito relacionado, quando você tem depressão, você é tratada isoladamente como indivíduo, com remédio, e não se entende, então, essa questão da sociedade, o quanto isso está interferindo na sua saúde mental. Sim, essa é a questão. A depressão, bom, a Maria Rita Kell tem um livro maravilhoso, que é O Tempo e o Cão, né? Onde ela trata da questão da depressão, tenta compreender um pouco, e ela fala muito dessa questão da depressão relacionada com a questão do social, né? A gente vive um tempo onde ele é extremamente imediatista, extremamente acelerado. Você não pode ter tempo para pensar, né, sobre a sua vida, pensar um pouco demais sobre o que você está fazendo, como é que eu estou caminhando, né? A gente precisa desse tempo. A gente precisa de um tempo entre uma coisa e outra para poder se questionar. Parece que o ócio não é mais socialmente aceito. Você não pode. Na verdade, a gente não, exatamente, não pode ficar parado, né? E muitas vezes a gente vê pessoas depressivas que dizem assim, eu ponho a máscara e vou pro trabalho, e estou trabalhando, eu estou bem, e por dentro eu estou desabando, né? Acho que a depressão ainda ela é muito subestimada, né? Tem um olhar muito glamourizado dessa coisa artística, né? De achar que o depressivo, o depressivo é uma pessoa que cria, que faz coisas maravilhosas, então ele precisa desse instante, né? E ao mesmo tempo tem uma rapidez que a nossa sociedade pede, que é a questão do remédio. Então é por isso que as indústrias farmacêuticas ganham tanto, né, com essa questão, porque é muito mais fácil você toma uma pílula, toma um remédio que vai te deixar um pouquinho mais alegre para você aguentar trabalhar mais, para você aguentar esse ritmo tão rápido que você não pode parar para pensar. Então, vamos de novo, vamos mais uma vez, toma outra pílula, né? Então, para a indústria farmacêutica, isso é muito bom. Para a psicanálise, não é essa a fórmula, né? Você precisa parar para ter esse tempo, né? E esse momento que a gente vive com um capitalismo selvagem, né? A situação que a gente está no Brasil, né? Crítica, exatamente o desemprego, né? Porque as pessoas, na verdade, estão procurando outras formas, né? Que elas estão bem, elas estão, na verdade, achando formas de sobreviver. Isso, o que eu faço, né? Então, a pessoa vai do Uber a aplicativo de comida, né? E aí, o remédio entra nessa facilidade de conseguir te fazer continuar.
Então, é mais um dia, você consegue, não para pensar sobre aquilo. Então, acho que a indústria farmacêutica ganha nisso, porque a gente também está acelerado, a gente não quer dar um tempo, porque leva para se pensar sobre isso, você leva tempo. Justamente, como a psicanálise trata essa depressão que tem um contexto social? Porque como mudar esse contexto? Eu acho que, na verdade, é como acho que a mudança do contexto, a gente tem... Aí cada um acha a sua forma, né? Existem várias formas de atuação. Mas a psicanálise tenta entender o que é esse indivíduo dentro desse contexto. E por que a gente vai colocando esse tempo como nosso também. Né? Por que a gente continua caminhando nessa loucura desse tempo, né? Então, a rede social, né? Então, todo mundo precisa estar muito feliz na rede social. Então, a psicanálise, acho que a pessoa que consegue fazer as suas análises pessoais, e aí é caso a caso, né? A gente não vai ter uma fórmula para todos, mas é a ideia de se entender dentro desse contexto, né? Por que cada um de nós precisa buscar estar nessa loucura desse tempo, né? Sem poder parar para se pensar. Né? Então, o seu motivo vai ser um, o meu vai ser outro. Claro, a gente consegue caminhar dentro disso. Porém, a gente não pode perder de vista que existe sim o contexto social, que é isso, uma questão da produtividade, porque cada vez está sendo cobrado desse sujeito mais produtividade. Então, para ser mais produtivo, ele precisa estar mais feliz, né? Ele precisa demonstrar que está feliz, ele precisa vender socialmente que está muito feliz. Então, acho que a psicanálise para um pouco, né? Dá esse tempo para o sujeito conseguir se pensar. O que socialmente, no dia a dia de trabalho dele, ele não pode. Sim. Eu vi uma vez um e-mail que circulou nas redes sociais, que era uma funcionária que mandou um e-mail para o chefe, para o patrão, falando assim, olha, hoje eu não vou trabalhar porque eu não estou bem mentalmente. Não estou bem, não estou legal. E já falou assim, não, bacana, fica em casa, descansa, porque pra gente é melhor que você fique descansando, que você bote os pensamentos em ordem e volte depois quando estiver recuperada. Mas isso não é o normal. As pessoas, inclusive, inventam motivos quando não estão bem, motivos físicos, quando não estão bem mentalmente, para não ter que trabalhar. A gente tem um tabu muito grande, né, com as doenças mentais. Então, no geral, as pessoas procuram esconder, não dizer, até para a própria família é muito difícil, né? Entender o que é isso que esse sujeito tem, né? Como a gente pode classificar exatamente, dizer, rotular o que é uma depressão? É muito difícil, né? E como existe esse tabu e esse preconceito, num geral, com as doenças mentais, porque ninguém quer dizer para ninguém que tem uma doença mental, porque é diferente de você, por exemplo, ter um câncer. Né? Quando você tem câncer, todo mundo se compadece. Nossa, coitada. Sim, todo mundo solidário. Todo mundo solidário, né? E tal. E aí, quando você diz que tem depressão, fica sempre... Você não tem como localizar. Né? Não dá para localizar no corpo. Você vai dizer que é aonde? Né? É a perna que dói? Né? Não é meu braço? O que eu tiro? Né? Ou então, onde eu aplico o remédio? É muito difícil, né? Quando é uma doença mental, é muito difícil para a pessoa conseguir dizer para o outro. Então, esse caso que você traz, assim, é raríssimo. Raríssimo. Né? No geral, hoje em dia, as pessoas não estão podendo sequer ter família. Porque se disser que o filho está doente, ou que a mãe ficou doente, ou que tá doente, precisa de uma consulta, já é difícil para uma empresa compreender. Mas a doença mental traz esse tabu, né? Um ranço que a gente tem de que ninguém pode, porque lembra loucura. Sim. Né? Então, já a pessoa acha que vai ser rotulada como uma pessoa instável e louca. Descontrolada. Então, descontrolada. Então, é muito mais fácil isso. Assim, inventa uma outra coisa. Tive uma enxaqueca, dor de barriga, né? Inventa algo para camuflar, porque pra gente, num geral, o ser humano tem uma dificuldade. O sujeito tem uma dificuldade de assumir para o outro. Né? De que assim, olha, eu não estou bem psiquicamente, ou como ele puder dizer, né? Porque às vezes não é exatamente isso, mas dizer... Tô com uma depressão, preciso me tratar. Sim. E até nas empresas, para conseguir também uma liberação para isso, é dificílimo, né? Sim. A gente vê, por exemplo, no serviço público, no qual eu tenho contato, assim, é muito difícil para um funcionário conseguir provar que está com uma questão mental. Né? A liberação até para poder fazer tratamentos para isso é muito mais difícil. Né? Então, eu preciso fazer isso para dizer a minha coluna. Sim. Né? Sou eu que... É outro lugar, está sempre em outro lugar. Sim.
Você atende num coletivo também. Isso. Como que é feito esse atendimento? O coletivo da Praça Roosevelt atende todo sábado na Roosevelt, das 11 às 2h30, mais ou menos, da tarde. Nós temos uma lista, são 15 psicanalistas. As pessoas chegam a partir das 11 e colocam o nome Sim. na lista e conforme os analistas vão liberando, vai passando para o próximo. É isso, e nós fazemos esse atendimento todo sábado. Quem são as pessoas que procuram esse atendimento? Thalita, todo tipo de pessoas. A gente atende desde pessoas em situação de rua, Sim. até pessoas que estão, assim, ficaram desempregadas, faziam suas análises pessoais pagas, Sim. ficaram desempregados, não têm condições de continuar, e aí vão para a praça porque sabe que lá vão ter um atendimento gratuito. Então, a gente tem de todo tipo, pessoas de muito longe, vem pessoas de extremos da cidade, já recebemos pessoas de Parelheiros, vindo para a Praça Roosevelt para fazer esse atendimento. Porque é difícil de encontrar de outra forma. Então, a gente tem alguns coletivos na cidade, né? Nós temos a Casa do Povo, que também faz esse atendimento mais ou menos parecido com o nosso. A gente tem mais um que é... Não lembro agora o nome, mas eu vou me lembrar. A gente tem mais um coletivo, nós temos e temos também agora no CCSP também, tem um coletivo fazendo esses atendimentos aos sábados. Sim. Então, nós temos em torno de 3 coletivos em São Paulo, por enquanto, que a gente tem contato. Sim. Você falou sobre essas questões do país, sobre esse momento atual que a gente vive. No início do ano, a jornalista Eliane Brum publicou um texto falando que o Brasil está fazendo com que as pessoas adoeçam. A gente até fez uma discussão aqui no Bom para Todos sobre isso. Sim. Você acha que de fato é isso? O Brasil está adoecendo as pessoas? Acho. Fica um pouco difícil dizer que não. Eu acho que a situação atual, principalmente nós que fazemos atendimento na praça, né, e acho que os últimos momentos, né, a última eleição e esse último ano, né, esse primeiro ano de governo, acho que tem trazido isso desde a instabilidade clara e real, né, palpável, que é o desemprego, empobrecimento, o poder aquisitivo que diminuiu. Então, mesmo quem está empregado sofre com o aumento da qualidade, da possibilidade de vida, né, que ficou muito mais cara, mas também é um medo e algo que está velado, né, que vem da dificuldade mesmo de olhar e ver futuro, ou de pensar que pode ser agredido, de que pode perder direitos. Eu acho que essa instabilidade deixa, no geral, os sujeitos assustados e propícios a adoecimento, né? Então, você tem populações, por exemplo, LGBTs, você tem a situação das mulheres, por exemplo, né? Você começou o programa mostrando a situação de agressão dessa mulher que sofreu pelo marido. Então, a impressão que eu tenho é que houve um tecido muito fino que foi rasgado, né? Então, agora as pessoas estão constantemente assustadas com isso, porque algo foi perdido, né? Você tinha minimamente algumas garantias dadas, né? Quando essas garantias, que é o nosso contrato social, que quando ele se rompe, né, tudo se torna muito instável. Você fica constantemente pensando o que mais pode acontecer. Sim. Né? E parece que foi dado um salvo-conduto, né? Foi dado uma autorização. Né? Então, eu acho que isso tem, sim, adoecido mais a população. Nossa análise aqui no estúdio, quando a gente discutiu, foi a mesma, foi de essa. fato. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente já volta para essa conversa, tá bom? Você que está acompanhando a gente, se estiver assistindo pela internet, não esquece de curtir o nosso vídeo. E a gente vai fazer uma breve pausa, fica por aí, Bom para Todos, volta daqui a pouquinho. Até já.
Bom, para todos de volta ao vivo, aqui no estúdio hoje nossa conversa é sobre como a pobreza traz riscos para a saúde mental. A gente está com a professora e psicanalista Maria Helena Felipe, que é do coletivo Psicanálise na Praça Roosevelt. E a gente está recebendo comentários, eu vou ler alguns comentários que recebemos agora. A Leila Araújo, ela falou assim, olha, nossa, esse tema é muito relevante. Eu estive desempregada há muito tempo e realmente passei mal durante meses. O Marcelo Hamilton comentou exatamente o que você disse no último bloco. Ele disse, eu ponho a máscara e vou trabalhar. E quando chego em casa, a depressão chega também. A desigualdade é imensa. A Adriana Bonita Aziz falou que o assunto é muito interessante sobre esse tema que a gente está conversando. A Lucivânia Queiroz falou um debate muito necessário nos dias atuais. E o Jonas Júnior disse assim, estamos adoecidos de falta de perspectiva, falta de confiança na justiça e nas instituições, falta de esperança. Isso é um horror e isso adoece a todos. É muito comum realmente essa fala sobre a máscara. De eu coloco a máscara, eu faço o que eu preciso fazer, mas quando eu chego em casa, eu desabo. E como, é aquilo que eu te falei, né? Como as pessoas acabam achando que a depressão ou uma doença psíquica é só aquela que te incapacita. Sim. Né? É aquela que te torna uma pessoa impossibilitada para ir para o trabalho, para conviver em família e para fazer as funções sociais do dia. Né? E, na verdade, muitas vezes, na verdade não, a maioria, né, dos casos, as pessoas não estão trancadas dentro de casa, elas continuam, é uma doença que reduz a qualidade de vida da pessoa, mas muitas ainda continuam realizando suas funções, cuidando dos filhos, leva filho na escola, vai para o trabalho, né? E aos poucos, o que a gente vê? Um aumento do consumo de remédios. Óbvio, as pessoas estão consumindo e não estão só dentro de casa, né? Elas estão saindo para a vida, elas estão tentando dar conta. A questão é a que preço e como, né? Então, essa moça que disse que colocava a máscara, foi uma moça, né? Foi um rapaz, um participante. Isso é muito comum, o paciente falar para a gente isso no consultório, né? Então, eu faço todo um esforço, mas eu vou para o trabalho. Mas lá ninguém sabe como que eu estou me sentindo. E é isso, assim, não se fala de como cada um está se sentindo. Né? E por vivermos de uma forma onde o sucesso é individual, né, e é cobrado o sucesso constantemente, fica mais difícil ainda de você poder dizer, Thalita, que você está sofrendo. Sim. Né? Então, poder falar para o outro, ou mesmo poder falar no trabalho, ou falar na família, de que você está sofrendo, que você não está se sentindo bem, de aquilo não está legal, a situação não está legal, né? Se torna cada vez mais difícil. Teve uma pessoa que disse que ficou desempregada. Sim. Também, né? Então, eu acho que a questão do desemprego, como eu falei antes, né? O trabalho ele é estruturante, né? Ele te dá um lugar. Ele marca você socialmente, né? Porque ele diz que você consegue fazer algo, que você está sendo produtivo, né? E você está sem o trabalho, que é a forma de se manter, coloca a pessoa exatamente também numa situação muito humilhante, né? Seja perante os membros sociais que lhe dariam uma validação, né? De reconhecimento, de dizer que você representa algo naquele grupo social, ou dentro da família. Né? Para além da precariedade da vida, de não ter como pagar as contas ou de passar dificuldades, começar a ter uma precariedade da vida, tem também como você se vê. Né? Porque a forma como nós nos reconhecemos passa muito pelo reconhecimento do outro. Agora, Maria Helena, para uma pessoa que tem esse comportamento de que eu não vou me abrir com ninguém, eu vou colocar máscara, vou trabalhar, vou viver minha vida, qual é um primeiro passo para sair dessa situação? É de fato se comunicar? É procurar ajuda profissional? O que ela pode fazer? Eu acho que em primeiro lugar é procurar algum tipo de ajuda. Tá. Né? Reconhecer que alguma coisa não está bem. A gente tem como eu te falei, vários coletivos na cidade. Sim. Temos também as faculdades que têm atendido. Né? Nós temos na PUC encaminhamento
também para serviço social de atendimentos psicanalíticos, temos no SEDES, temos outras escolas, né, que dá para entrar na internet, procurar, eu acho que isso é importante, e também conversar com o médico, né, por mais difícil que seja, mesmo tendo uma consulta com o clínico na UBS do bairro, é importante dizer, porque às vezes aquilo que a gente considera que vai passar, demora muito para passar, né? Às vezes passa. Então, depende muito de qual a organização psíquica que cada um tem para suportar, né? Para suportar aquele momento. Né? Existem pessoas com mais organização, com mais condições para suportar um momento difícil e achar possibilidades para conseguir fazer algo com aquilo. Mas eu acho que, em primeiro lugar, é perceber alguns sinais, né? Que sejam esses de isolamento mesmo, né? Ou de sono. A gente percebe muito isso, né? O paciente dizer, não durmo mais, ou meu sono, não tenho um sono tranquilo, né? Essa sensação de querer se isolar, né? De não querer falar com ninguém. Esses são os primeiros, acho que são os primeiros sinais, né? E sempre o importante é conversar, procurar uma ajuda, né? Pode não ser exatamente com um atendimento psicanalítico, mas pode ser na UBS do bairro, né? Conversando com um clínico, para dizer do que se trata, né? De algo que, no geral, as pessoas também não sabem exatamente de onde vem essa angústia. Mas é um primeiro momento, é um primeiro contato de você poder dizer que algo incomoda, né? E não internalizar de que isso é seu e a culpa é do sujeito, né? Nós estamos realmente num momento difícil, né? Não é individual. Acho que o sistema tenta nos fazer pensar que é individual, né? De que é cada um por si. Né? Eu vi um caso, quando a gente fala sobre o contexto Brasil, eu vi sendo usado como exemplo o caso da pessoa em situação de rua no Rio de Janeiro, que tinha histórico de doença mental e acabou esfaqueando e matando 2 pessoas na Lagoa, no Rio de Janeiro. E uma pessoa que não teve nenhum tipo de acompanhamento, que já tinha esse histórico de fato e que vivia em uma situação ruim, péssima, e que, bom, chegou a esse extremo, a esse fim. Não é o comum. Não. É um caso realmente isolado. E é que são esses casos que acabam chamando a atenção, né? Porque é uma situação de violência gravíssima, óbvio. E aí, quando vai buscar um pouco ali os detalhes, aparece isso, né? Mas ele tinha um problema psiquiátrico, não estava sendo tratado, né? Me lembrou muito, agora você falando, o filme do Coringa, né? Sim. Porque quando ele vai procurar o atendimento que ele fazia e a assistente social ou psicóloga que o atende vai dizendo, então, cortaram a verba, não tem mais o remédio que você tomava, de 7 remédios que ele tomava, ia cair, ia tomar 2, 3, né? O próprio trabalho dela ia ser cortado, que é um pouco o que a gente vem falando aqui, né? Você tem uma redução do número de funcionários da saúde, você tem uma redução de investimento na saúde. Óbvio que essas pessoas vão ser cada vez mais precarizadas. O tratamento delas, o atendimento que elas deveriam receber, mais reduzido. Não eu acho que quando a gente pega as estatísticas, não é a maioria, né? A gente tem mortes violentas e ataques aí muito mais praticados pelos neuróticos do que, vamos dizer, pelos psicóticos, que estão sem tratamento. Mas claro que é chocante, né? E é algo a se pensar também. Essa pessoa, que tipo de sofrimento essa pessoa estava vivendo também para chegar a esse ponto? E daí, no outro extremo, a gente tem o suicídio e com casos de jovens negros, uma porcentagem bem maior do que de jovens brancos. E a gente sabe que os jovens negros fazem parte de uma parcela da população que está em maior vulnerabilidade. Sim. E tanto em vulnerabilidade quanto também de políticas públicas que não são pensadas. Não há acesso e não há políticas. Não há de fato. Além do acesso ser dificultado exatamente pela situação de maior pobreza, né? É a população mais carente do Brasil, mas também não há políticas públicas pensadas para a população negra. Né? Obviamente, tudo vai recaindo sobre esses números, né? Então, realmente a situação de empobrecimento é maior, né? Os baixos salários, a gente já sabe que estão na população negra,
né? E a gente falou dos jovens, mas a mulher negra vive a mesma condição. A mesma condição e às vezes até pior, né? Porque ainda ser mulher negra no Brasil ainda é uma condição pior. Agora imagine isso com um toque a mais que é das questões de saúde mental. Sim, é mesmo porque a mulher negra muitas vezes é quem banca a casa, é quem cuida dos Exatamente. filhos, tem uma responsabilidade altíssima pela sustentação da família. Isso, e ainda é a mulher negra que muitas vezes consegue sustentar a família porque é ela que faz trabalhos que muitas vezes não estão disponíveis para os homens negros, né? Então vai fazer faxina, vai cuidar de criança, vai fazer vários trabalhos que não estão acessíveis para o homem negro. Claro. Né? Importantíssimo tema de discussão aqui. Quero agradecer demais a sua participação aqui no Bom Pra Todos, agradeço, Maria Helena. Muito obrigada, trazendo tanta informação pra gente. Eu que agradeço. Olha só, a gente tem uma boa notícia hoje. O apresentador do programa Brasil Viola Atual, Guaraci Júnior, foi contemplado com o prêmio Inesita Barroso, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Essa homenagem é concedida desde 2016 a pessoas que se destacam na sociedade por contribuírem para a música caipira de raiz. O Guaraci mandou um vídeo para a gente agradecendo os ouvintes. Vamos dar uma olhada, vamos ver. Olá, minhas amigas e meus amigos, eu estou aqui para fazer um agradecimento a vocês todos, pois vocês fazem parte do nosso ranchinho. O ranchinho do Guaraci no Brasil Viola Atual, que vai ao ar de segunda a sexta, das 5 às 7 da manhã. É um privilégio muito grande ter sido agraciado com o prêmio Inesita Barroso àqueles que privilegiam e incentivam a cultura da música caipira sertaneja raiz. O ano passado nós fomos agraciados também com o prêmio da PCA como melhor apresentador musical. Isso nos torna muito felizes e, claro, aumenta a nossa responsabilidade, que nós devemos sempre levar momentos culturais agradáveis a todas as nossas amigas e os nossos amigos. É isso aí, parabéns para o Guaraci. Que bacana saber que a Rádio Brasil Atual estava com mais um prêmio agora. Deixa eu só ler mais alguns comentários. Olha só que interessante. A Oilda Silva disse assim: muito necessário esse assunto, somos milhões com esses sintomas. E a Silmara, inclusive, Maria Helena, vou retomar aqui com você. A Silmara de Andrade Avelar, ela disse assim: eu recorro ao CVV para uma conversa, também é uma opção. Sim. Sim, também. O CVV funciona 24 horas. Sim. É uma opção. Poucas pessoas conhecem esse serviço. Não é muito divulgado, mas é um trabalho voluntário, né? As pessoas têm um olhar totalmente sigiloso para isso. Você vai ligar, vai ser atendido e isso não sai dali. Acho que isso também é muito importante, né? O fato de ser 24 horas, Sim. porque você pode ligar exatamente. E às vezes é isso, a pessoa não dorme. Sim. Né? Tá na madrugada e não tem com quem falar. Muita gente tem utilizado esse serviço. O CVV, para quem não conhece, é o Centro de Valorização da Vida. E o número é 188. Inclusive, todos os profissionais que atendem passam por uma preparação. Uma formação. Sim. Então, eles estão preparados para receber esse tipo de ligação. Sim. Mais um comentário, Gladys Anastácio disse assim: boa tarde a todos. O filme do Coringa retrata bem essa situação. Os médicos nem sempre estão preparados para lidar com essa questão. Muitos apenas medicam de fato. Vê-se isso no filme, além da falta de verbas, e essa realidade a gente sabe bem qual é que é aqui no Brasil, né? Pessoal, é isso. Olha, quero agradecer muito a companhia essa tarde. Tomara que as informações que a gente passou aqui sejam importantes para você que está assistindo a gente, que está acompanhando o Bom para Todos. Vou só dar um recado que eu já dei ontem, amanhã eu vou reforçar. Bom para Todos sai de férias a partir de amanhã, sexta-feira. A gente volta no dia 24 de janeiro. Durante esse período, você que acompanha o Bom para Todos vai continuar acompanhando mais reprises. A gente separou os melhores programas desse ano, desses últimos meses. E tem programas incríveis, com convidados muito bons. Então fica de olho que todo dia às 3 horas da tarde, de segunda a sexta, você vai poder continuar acompanhando o Bom para Todos aqui na TVT. A gente não vai ficar sem programa não, tá bom? A gente fica por aqui hoje, lembrando que também você pode assistir ao nosso programa de hoje nas reprises, na reapresentação, na verdade, hoje às 11 horas da noite e amanhã às 9 horas da manhã. Muito obrigada pela companhia, não esqueça de curtir se você está assistindo pela internet e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.